presidente em exercício, demais colegas vereadores, eu quero ser bem sucinto nas minhas colocações quanto ao assunto que está sendo abordado nessa casa pelos colegas vereadores a respeito do chefe de gabinete. Tem uma posição de grande honra no município, é homem de confiança do prefeito, representa, como disse a vereadora Maísa, representa a estrutura do prefeito, é ele que é responsável para conversar, para tratar de assunto, até mesmo com esta casa legislativa, para que os projetos sejam aprovados, para que as coisas possam andar de forma coerente dentro do seu processo legal. Mas o que estamos vendo nesse momento não é isso. Tomei ciência desse fato também desde o ano passado, dessa falta de conduta desse cidadão que muitas vezes, eu costumo dizer, senhores vereadores, tem casos que não vale a pena a nossa resposta, só o silêncio é o suficiente, porque muitas vezes não vale a pena a gente dar resposta para não se igualar ao nível de certas pessoas que assim o faz. Mas tem momento que é preciso que a gente faça uso para mostrar que nós não somos capacho de ninguém. Nós somos aqui companheiros de governo, mas capacho não. Eu informei isso e estou dizendo aos senhores, porque também já informei essas atitudes descabidas do chefe de gabinete ao executivo, ao secretário de governo, mas tudo tem o seu limite. O importante e mais interessante que esse cidadão, ele, em vez de ajudar o governo, ele só atrapalha. E o mais interessante, senhores vereadores, que nesse processo que nós estamos enfrentando, no fórum eleitoral ali da cidade de Pilar, o chefe de gabinete está preocupado com o meu mandato, preocupado quando perder o mandato de que eu vou viver. Eu quero dizer para o amigo que se eu perder o mandato como vereador, lá no processo eleitoral, eu vou trabalhar com o vereador Vandeval, o vereador Del, ele vai me dar um auxílio lá na empresa dele e nós vamos trabalhar juntos. Não se preocupe com a minha vida financeira, porque da minha vida financeira Deus cuida, Ele tem o maior cuidado sobre a minha vida. Então, o que eu acredito que está faltando do chefe do executivo é tomar uma atitude séria contra esse cidadão. Por quê? Ele não é capaz de estar mais na função que ele está exercendo como chefe de gabinete. Tem que ser exonerado. Até porque, como ele disse que essa casa era uma casa que não tinha moral, era desmoralizada, e ainda alegou muito mais, dizendo que a LDO e a LOA, depois de ser aprovada, o prefeito colocaria cada vereador no seu devido lugar. Então eu estou esperando, isso foi o ano passado, então a LOA já foi aprovada e a LDO foi aprovada. Eu estou esperando que o chefe do executivo, nosso amigo Correia, coloque cada vereador no seu devido lugar. Agora, não sabe ele que essa casa tem sido parceira no momento mais que o prefeito precisa, que o governo mais precisa. Mas entendemos que se ele diz isso, eu acho, na minha concepção, que deve ter muito apoio do executivo para manter esse cidadão na função que exerce. Porque ele não faria se não tivesse apoio suficiente para dizer essas barbáries, besteira contra a Câmara de Vereadores, que apoiam, que dá toda a sustentabilidade a eles para gerenciar o município como vem gerenciando. Então, assim, eu me sinto na responsabilidade como presidente desta casa, de independente que seja oposição ou situação, eu tenho um papel como representante legal de defender essa casa, porque se eu não defender, quem irá defendê-la? Então, na minha posição de presidente, não de aliado do governo, não de fazer parte da bancada, mas como presidente responsável por essa casa, eu não admito que nem chefe de gabinete, nem secretário algum tenha essa
a audácia de dizer que essa casa é uma casa que não tem respeito. Então eu quero dizer ao chefe de gabinete, nada contra ele, nunca usei palavras contras, porque esse não é o meu perfil, mas quero dizer na tarde de hoje, senhor prefeito Correia, senhor secretário de governo, os senhores têm que tomar uma posição contra esse cidadão, porque ele está degredindo a própria instituição de vocês, dos senhores como representante legal do executivo, e desmoralizando, se os senhores não tomarem providência, a sua base governista que lhe dá apoio e sustentação nessa casa para aprovar os seus projetos. Então, essa é a razão de estar com o presidente dessa casa, dizer a ele que não se preocupe, que essa casa tem respeito, essa casa tem representante legal, e que perdendo o mandato, que isso não vai acontecer, mas se acontecer, eu quero deixar bem claro que eu vou trabalhar mais vereador dela. Então o senhor vai me dar um emprego, lá na sua empresa, para que a gente possa trabalhar. E digo mais, e vou mais além, eu vou ter que aproveitar agora, porque se eu não a cada um ano eu faço um discurso, mas eu vou aproveitar agora para dizer que suplente de vereadores, eu quero deixar bem claro, senhores suplentes de vereadores, os senhores têm todo o direito de sentar aqui nessa cadeira quando chegar a sua hora. Não adianta os senhores para sentar nessa mesa. Quando chegar a sua oportunidade, os senhores sentarão. Não precisa dizer que esse presidente que aqui está não tem lado definido para apoiar. Eu tenho lado definido para apoiar. Eu apoio o senhor Correia. Agora, por que não uso dos pesos e duas medidas? Porque não é porque aqui existe oposição que eu tenho que tratar mal a oposição. Os senhores estão se enganando com a administração legislativa. Aqui é legislativa, aqui se trata como se deve tratar os companheiros. Eu não sou perseguidor, não sou ditador, eu não imponho as situações aqui nesta casa, não. Respeito, faço o meu papel como presidente de forma imparcial. Quando tiver que defender o governo, eu vou defender o governo. Quando tiver que ficar calado, eu vou ficar calado. E não por isso quer dizer que eu não sou do lado governista. Então, não se preocupe quando chegar a hora do senhor sentar. E digo mais, só sentarão nessa cadeira se o vereador pedir licença para ser secretário. Mas se pedir licença para tratar de assuntos pessoais, de assuntos de doença, os senhores não sentarão por 120 dias nessa cadeira. Estou ditando, eu estou dizendo que regra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal que regra as ordens, e nós só obedecemos. Então não adianta fazer estribulia, não adianta fazer chororô, não adianta falar desse presidente, não adianta chegar perto do prefeito e fazer chororô, porque o prefeito manda no executivo, no legislativo, enquanto a lei lhe permitir. Na questão de suplência, só entra baseado na lei legal que diz o nosso regimento e a Constituição Federal. Fora isso, paciência, vamos à luta. Daqui a 2 anos e meio, ganhe eleição e vocês virão de cabeça erguida e sentarão nessa cadeira. Até lá, paciência, porque não chegou a hora de vocês.